Olá, amadas, graça e paz, aqui é Miriam Delfino, do Mulheres Ensinando Mulheres. Juntas estamos fazendo a leitura do livro Depressão, o que todo cristão precisa saber. É um livro do Dr. Ismael Sobrinho. Nós estamos sendo enriquecidas com esse conhecimento através da leitura destes livros, né? Muito bom o conteúdo. Então vamos lá? Capítulo 14. O psicólogo será instrumento de Deus. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Marcos 7:21. A depressão provoca comportamentos diversos de autossabotagem e deixa diferentes pontos cegos no paciente. Logo, o conselho e a ajuda técnica de um profissional são fundamentais à recuperação do paciente. A psicoterapia é um dos tratamentos para a depressão. Ela está baseada na estrutura da personalidade e do comportamento das relações interpessoais em que um profissional, o psicoterapeuta, ajuda o paciente a aliviar ou a melhorar as condições de vida do indivíduo com depressão e a compreender os mecanismos emocionais que estejam contribuindo para uma ausência de saúde emocional. A psicoterapia ainda é vista com muito preconceito. Muitos jovens são desaconselhados a estudar psicologia sobre argumento de que ficarão humanizados ou mesmo que se desviarão do Evangelho. Essa visão, ainda hoje, faz com que muitos cristãos, por puro preconceito, acreditem que fazer terapia seja sinal de falta de fé, falta de confiança em Deus ou necessidade de pessoas fracas e despreparadas. Psicoterapia é importante para todo paciente com depressão. Podemos afirmar que todo paciente com depressão se beneficia da psicoterapia e nem sempre será necessário o tratamento farmacológico. Quadros depressivos leves podem ser tratados sem intervenção medicamentosa. Os medicamentos atuam apenas na dimensão biológica, de modo que a psicoterapia é uma ferramenta necessária para que se compreendam os mecanismos, causas e consequências dos processos emocionais envolvidos na depressão. Psicoterapia e tratamento medicamentoso são ferramentas que, quando associados, produzem resultados superiores do que quando utilizados isoladamente. A psicoterapia pode ser exercida por psicólogos, psicanalistas ou psiquiatras. Normalmente, ela envolve sessões semanais de 50 minutos e sem prazo determinado para o término do tratamento. É importante compreender que a psicoterapia não faz e nem promete milagres. Ela produz resultados após longo prazo e requer assiduidade e participação dos pacientes. A duração do tratamento dependerá do quadro clínico, da estrutura emocional e do envolvimento do paciente no processo terapêutico. A psicoterapia aponta causas e soluções. Os objetivos gerais de qualquer técnica psicoterápica visam fazer com que o paciente possa entender possíveis causas para o seu quadro depressivo, desenvolver estratégias para agir de acordo com elas, solucionar problemas específicos que estejam causando sofrimento emocional e restabelecer o funcionamento psicológico pleno. Não há um tipo de psicoterapia que seja superior ao outro. Qualquer técnica aplicada por profissional qualificado produzirá resultados. Nas primeiras sessões do tratamento, é construída a relação entre o psicoterapeuta e o paciente. São identificadas possíveis fatores da depressão. É feita uma avaliação da história pessoal e familiar e procura-se definir o nível de funcionalidade que o paciente apresenta em decorrência da doença. Cabe ao terapeuta propor mudanças de ambiente nas atividades do dia a dia do paciente, o que não deve ser visto como uma interferência em sua individualidade.
Uma vez que a depressão distorce significativamente a maneira pelo qual o deprimido vê a realidade externa, ele pode ser incapaz de compreender os fatores estressores que possam estar envolvidos na origem do seu quadro clínico. Em alguns casos, pequenas sugestões de atividades manuais, recreativas ou de lazer podem trazer grandes resultados. Da mesma maneira, o abandono de atividades significativamente causadores de estresse alivia de forma considerável os sintomas. Então, aqui é uma posição, inversa, Vamos ler novamente? Em alguns casos, pequenas sugestões de atividades manuais, recreativas ou de lazer podem trazer grande resultado. Da mesma forma, o abandono de atividades significativamente causadoras de estresse alivia de forma considerável os sintomas. A psicoterapia também ajudará o paciente a ter autopercepção corretamente nivelada. A depressão faz que o paciente tenha uma visão mais pessimista e negativa sobre si mesmo, envolvendo o aspecto estético, sentir-se feio, cognitivo, sentir-se menos inteligente e de aceitação, baixa autoestima ou não se sentir interessante. Durante as sessões, o terapeuta fará que o paciente tente reduzir ao máximo essas distorções. Esse processo não tem o objetivo de criar ilusões, mas trazer o deprimido o mais possível da realidade, da interpretação correta de suas virtudes e limitações. Então, o objetivo, bem interessante, trazer o deprimido o mais próximo possível de uma interpretação correta das suas virtudes e limitações. Outro ponto a ser destacado é que na psicoterapia será desenvolvida a psicoeducação e o suporte familiar ao deprimido. Livros, artigos e outros materiais, quando corretamente indicados, trazem resultados terapêuticos significativos. O paciente deprimido poderá receber do seu terapeuta indicações qualificadas sobre o que deve ou não ler durante as fases da doença. Como a depressão é uma doença que provoca repercussões negativas nas áreas sociais e no relacionamento familiar, a família será chamada a participar ativamente do processo terapêutico. Então, muito importante a família estar atenta, A psicoterapia pode identificar problemas nessas relações que são, em alguns casos, os principais gatilhos dos episódios depressivos. Da mesma forma, poderá trabalhar para que a família compreenda que o paciente com depressão não está doente, por ser fraco, carente, sem fé ou confiança em Deus. Então, amadas, é importante essa informação do autor sobre a forma de trabalho, Ele nos diz assim, o psicoterapeuta, ele poderá trabalhar para que a família compreenda que o paciente com depressão não está doente por ser fraco, carente, sem fé ou sem confiança em Deus. Ele dá uma visão clara, do que realmente está acontecendo, para a gente ter os olhos abertos e, como falado no capítulo anterior, podermos ajudar ou a nós mesmos ou uma outra pessoa. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima leitura.